Continuamos no capítulo 15 do livro de Lucas, quando Jesus conta a parábola do filho pródigo. É comum se dizer que esse capítulo 15 do livro de Lucas, e você que tem a sua Bíblia pode fazer a confirmação, que seria como um achados e perdidos na Bíblia, um classificado. Se inicia contando que você perdeu uma ovelha, depois você perdeu uma dracma, que é o correspondente ao salário de um dia, de um trabalhador, e você termina contando que você perdeu um filho, e graças a Deus, todos foram recuperados e achados. Nós paramos a história no capítulo 15, no versículo 24, quando o pai ele manda matar o bezerro cevado porque o filho voltou e realiza uma festa e começam a se alegrar. E aqui nós vamos abrir um parênteses porque nós vamos entender algo que é profundo da palavra de Deus, que são duas coisas que Deus mostra para conosco: misericórdia e graça. E nós temos que entender o que é misericórdia e o que é graça, para que nós possamos seguir na nossa história. Primeiro o filho vem, ele perdeu tudo, ele se sente indigno, e ele volta ao pai, confessando seu pecado. E aí o pai mostra misericórdia. Misericórdia é não receber o que merece. Esse filho pecou, esse filho errou, ele poderia ser merecedor de castigo, de açoite, mas aí o pai mostra misericórdia. E misericórdia é isso, é não receber o que merece. E após isso, de demonstrar misericórdia, o pai ele não só mostra misericórdia, mas ele dá ao filho coisas que o filho já não merece mais, e faz uma grande festa, né? Manda matar o boi cevado e faz uma festa para se alegrar. E aí nós vamos ver a graça de Deus. Misericórdia é não receber o que se merece. E aí nós vamos tirar esse não da frente de não receber e nós vamos botar na frente de merecer. E aí graça nós vamos entender que é receber o que não se merece. Ele não merecia uma festa, ele não merecia a melhor roupa, ele não merecia o anel na mão. E aí Deus revela a sua graça quando ele nos dá aquilo que nós não merecemos. E essa é a diferença. A misericórdia de Deus é porque se mostra porque todos nós somos dignos de ser lançados na condenação eterna. Todos nós merecemos ser castigados e ir ao inferno. E aí Deus mostra misericórdia e não nos dá esse castigo quando nós recebemos a Jesus. E graça é que nós não merecemos ir ao céu. Nós não merecemos, mas Deus nos dá o céu através do Senhor Jesus Cristo. E eu espero que tu possa ter entendido o que é misericórdia e graça para que nós possamos seguir na nossa história. Diz que começaram a alegrar-se, e assim termina o versículo 24. E nós poderíamos aqui terminar a história. Acabou a história, houve festa, o filho voltou, foi achado, foi encontrado, o pai se alegra, e aqui Jesus poderia ter terminado a história. O filho voltou, reviveu, te perdeu, foi achado, e começaram a se alegrar. Ponto. Podemos partir para o capítulo 16. Mas Jesus continua a história contando que tinha um filho mais velho que estava no campo e que quando volta, chega perto de casa e ele ouve a música e as danças e ele chama um dos servos e pergunta o que está acontecendo. E aí ele é informado da volta do irmão e que o pai matou o bezerro cevado porque o recebeu são e salvo. Esse bezerro cevado ele era cuidado e guardado para épocas especiais.
E aí quando ele é informado por um servo que a festa e o boi cevado esse bezerro cevado foi morto porque o seu irmão voltou, e esse irmão ele se torna de indignação. Quanto na história anterior nós vemos que o pai se moveu de íntima compaixão, agora nós temos um irmão que se indigna e não quer entrar na casa. E diz que o pai sai e roga para que ele entre, mas ele não quer entrar na casa. E aí nós podemos abrir um parênteses, porque ele diz assim, ele responde ao pai: eis que te sirvo há tantos anos sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Mas vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E aí nós podemos entrar num problema familiar, que é a rivalidade entre irmãos. Muitas vezes, dentro da nossa casa, sem nos apercebermos, existe uma grande rivalidade, e isso é muito comum. E nós temos um problema mais comum ainda, que é a predileção dos pais por alguns filhos. Às vezes os pais demonstram mais amor por um filho do que para outro, e isso causa no rejeitado, naquele que foi preterido, um trauma que muitas vezes demora para curar. E que ele leva esse ressentimento por toda a vida. Se nós perguntarmos aos pais, se ele tem algum filho predileto, na hora os pais vão dizer: não, amamos a todos da mesma forma. Mas se nós fizermos a mesma pergunta para os filhos, certamente que nós vamos ter uma outra resposta. A Bíblia não esconde essa situação, porque se nós formos lá para o primeiro livro da Bíblia, no livro de Gênesis, nós vamos ver que Isaac, o filho de Abraão, a sua esposa gerou 2 filhos. E a Bíblia diz que Isaac, ele amava a Esaú, que era o filho mais velho. E a esposa amava a Jacó. Então nós já começamos a ver nessa situação uma divisão que a Bíblia mostra, e Deus não deixa escondido esse fato de que Isaac amava um e que a mãe Rebeca amava o outro, que era Jacó. E aí nós vamos seguir Jacó. Ele foi preterido pelo pai e pelo outro irmão, mas Jacó ele tem vários filhos, e a Bíblia diz que Jacó amava José mais do que os outros. Aí de novo ele incorre no mesmo erro, no mesmo problema de amar um mais. Amava mais a José do que os outros irmãos. Então isso é um problema comum, e isso causa traumas dentro da família. Muitas vezes um filho ele se esforça, ele faz de tudo para conquistar o amor, ou conquistar a simpatia, ou conquistar algum carinho do pai. E ele se frustra porque parece que tudo que ele faz não tem valor nenhum, e o queridinho ou o preferido é o outro. Isso é muito comum e é algo que Deus precisa tratar na nossa vida. Quem tem filhos e mais de um, certamente passa por esse problema. E mesmo que tu não tenha filhos ainda, tu já foi filho e tu sabe, tu começa a pensar. Eu fico pensando no meu caso, eu sou caçula. Então eu nunca senti predileção nenhuma. Por ser o caçula era centro de amor, de carinho de todos. Então eu nunca senti, como se perguntado para o filho que foi o predileto, perguntar: houve na tua casa alguma situação de predileção? Ele vai dizer: não, nunca viu. Porque o que é escolhido, o que é mais amado, o que é tratado de uma forma diferente, ele nunca se apercebe. Mas o outro, o que foi preterido, ele sente na carne essa dificuldade, e ele muitas vezes se esforça e se frustra porque parece que nada que ele faz agrada o pai ou a mãe. Então nós temos aqui um filho que
Embora que nessa passagem bíblica não acontecia do pai amar um, a gente não sente que o pai amava mais um do que o outro. Mesmo assim, nessa situação aqui, a gente vê que um filho que ficou, ele se esforça, ele diz, olha, eu trabalhei todos esses anos, eu te sirvo, nunca transgredi mandamento nenhum teu. E veio esse teu filho, ele já não diz, chegou o meu irmão, não, ele diz, chegou esse teu filho. Eu trabalhei e te sirvo, como que ele dizendo, estou querendo conquistar o teu amor, trabalhando tantos anos, nunca transgredi nada. E aí, nessas palavras a gente vê um certo ressentimento, quem sabe um sentimento de injustiça, porque ele diz para esse aí que gastou todos os teus bens com meretrizes e fazendo festa, tu mataste um bezerro cevado. E para mim tu nunca deu um cabrito, nada para que eu pudesse desfrutar com os meus irmãos, com os meus amigos. Então a gente sente um certo ressentimento, um certo sentimento de injustiça por parte desse irmão mais velho. E quem sabe ele disse assim, quem merecia o bezerro cevado? Era eu. Quem está aqui trabalhando todo esse tempo sou eu. Quem merece alguma coisa sou eu, e ele se queixa. E a gente vê no versículo 29 que o pai está rogando para ele entrar e ele não quer entrar, porque ele está se sentindo, ao meu ver, não sei se tu nota mesmo, então, ele está se sentindo injustiçado e que ele merecia mais do que ele está recebendo. Eu fico me perguntando como, de que maneira esse filho mais velho, né, ele fala no versículo 30 que o seu irmão desperdiçou os bens com meretrizes. E aí eu fico pensando se esse irmão estava tão longe, como que ele sabe essa situação? Será que ele perguntou para o servo que veio falar com ele? Porque nessa época nós não temos um Facebook, não temos um Instagram para estar seguindo ninguém. Porque senão ele está vendo, estava bebendo, vi as fotinhas dele com os amigos, fazendo festa. Mas aqui não temos um Facebook, mas temos algum sistema de notícia tão forte e tão bom como o Facebook e o Instagram. Porque ele sabe o que o irmão estava fazendo numa terra longínqua. Ele nunca viu, nunca participou, mas ele está sabendo de toda a história. Então a notícia corre rápido. A fofoca, ela tem pernas longas e corre de uma forma que nos surpreende. Às vezes as pessoas sabem coisas da nossa vida ou da vida dos outros que a gente se surpreende. Hoje a gente sabe, tem Facebook, eu já falei, tem Instagram, tem outras coisas, mas nessa época não tinha nada. Mas ele já sabe o que o irmão fez. E ele fala e joga isso, né, na conversa com seu pai. E agora a gente vai ver no versículo 31 e 32, quem sabe o pai compreendendo, entendendo a mágoa, o ressentimento do filho. O pai trata o filho com o mesmo amor, ele não dá uma repreensão, ele não critica o filho por não estar alegre, ele não se levanta, ele não trata com rispidez, mas ele trata com muito amor o filho, e ele diz, filho, tu sempre estás comigo. E aí o pai faz uma declaração de amor tão grande para o filho, diz, todas as minhas coisas são tuas. Uma palavra de profundo amor, uma palavra de carinho, não é uma palavra de crítica, né? Não é uma palavra de censura, que isso? Por que tu não te alegra? É teu irmão, o que tu está fazendo? Né? Tu não pode agir desse jeito, não. O pai fala com amor e com carinho, diz assim, filho, tu sempre está comigo. E aí o pai diz essa palavra, e todas as minhas coisas são tuas. Eu acredito que são palavras que tocam profundamente no coração
desse filho. E aí no 32 diz assim, era justo que nos alegremos. Era justo alegrarmos-nos e folgarmos. O pai não está dizendo é justo que eu me alegre, é justo que eu fique feliz, é justo que eu esteja contente. O pai não usa o eu, não usa nem o momento a si mesmo, mas ele diz nós. É justo que eu e tu, nós, a nossa família, se alegre por esse teu irmão. Você lembra que antes o filho usa, no 30 ele diz o teu filho. E agora, quando o pai ele está falando com muito amor e com muito carinho esse filho, ele não diz assim, é justo que eu me alegre, que eu fique feliz porque o meu filho, não. Ele diz assim, é justo que nós venhamos a nos alegrar e folgar e festejar, porque este teu irmão. E aí ele coloca para aquele filho, ele não é o meu filho só, é o teu irmão que voltou. É o teu irmão que está de volta, é o teu irmão que estava morto, é o teu irmão que reviveu, é o teu irmão que tinha se perdido e se achou. Teu irmão. No capítulo 19, no versículo 10, no mesmo Evangelho de Lucas, Jesus faz a seguinte declaração: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Se hoje tu te encontra perdido, se hoje tu te encontra sozinho, se hoje tu te encontra abandonado, saiba que Jesus, o Filho de Deus, Ele está te buscando e Ele veio para te buscar e salvar. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Que o Senhor te abençoe.